Gravando? Então tá, gente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Eliane pelo convite, né? Fiquei bastante feliz de poder participar da aula e falar um pouquinho sobre mudança conceitual, que não é bem o meu tema de pesquisa, mas eu tive que estudar bastante, né, esse tema durante meu doutorado e ainda hoje eu tenho interesse por ele, né? Então é sempre bom falar sobre esse assunto. Bom, essa é uma aula da disciplina de pesquisa e ensino de física, então a gente pressupõe que vai ser uma abordagem bem introdutória. E, no entanto, essa minha apresentação ela vai ser baseada num artigo que eu escrevi, que é uma revisão da literatura que eu fiz, que inclusive compõe, né, parte da minha tese de doutorado publicada em 2012. Então, é claro, né, eu vou trazer uma abordagem bastante introdutória aqui. Normalmente se pressupõe para uma revisão da literatura desse tipo que, pelo menos, o público, né, a audiência, tenha conhecimento sobre a teoria da mudança conceitual, pelo menos a teoria original, a primeira que foi desenvolvida e amplamente divulgada, até porque foi uma teoria que serviu quase como um paradigma da área de ensino de ciências, né, durante quase uma década, assim. Então, é uma teoria importante, né, para quem está aprendendo sobre pesquisa e ensino de física, tem que passar por essa etapa, tem que aprender um pouquinho. E, bom, eu espero que se a audiência dessa disciplina, nesse semestre em particular, não estudou ainda sobre mudança conceitual, que pelo menos vocês tenham algum conhecimento prévio sobre concepções alternativas, né, sobre o antigo programa de levantamento de concepções alternativas. Tem alguns testes que são bastante conhecidos, em particular no nosso departamento de física, né, aqueles que foram desenvolvidos pelo professor Lang, por exemplo, né. Acho que o mais famoso é aquele teste de concepções alternativas sobre força e movimento. Poderia, se eu fosse chutar, eu postaria todas as minhas fichas que vocês já tiveram acesso a esse questionário, né, esse teste, e provavelmente já devem usar esse teste em aulas, enfim, né, no estágio ou em outra ocasião que vocês precisam dar aulas de física, né. Bom, então tá, vamos começar aqui. E até trouxe uma figurinha aqui, né? Acho que está bem, bem atual essa discussão, né? Sobre será que a Terra é plana, será que a Terra é redonda, né? Só que agora a gente está vivendo o caminho inverso, né? Se a gente for olhar para a história da ciência, a humanidade sempre acreditou que a Terra fosse plana, né? E a partir justamente do desenvolvimento científico a gente começou a ter uma nova visão de mundo, né? Começou a enxergar a Terra como algo redondo e as pessoas habitando sua superfície. Então, essa mudança de visão de mundo mesmo, né? O nosso mundo ele é completamente mudado, a gente tem que reorganizar as nossas ideias sobre o mundo e sobre nós mesmos, né? É sobre isso que fala a teoria da mudança conceitual. Bom, mas vamos lá então. O que é a mudança conceitual? Bom, ela é uma teoria de ensino, tá? Que foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, lá pela década de 80. Tá? Eu até trouxe uma figurinha aqui, né? Uma imagem do George Posner, que ele é o primeiro de 4 autores que assinam a autoria desse artigo, né? Ele foi um artigo que teve um grande impacto na nossa área, foi publicado na Science Education, já aparece aqui no terceiro item, né? E mais importante isso, essa é uma teoria que surge no contexto do programa das concepções alternativas. Então, o que a gente poderia falar rapidamente sobre esse programa, né? Então, inicialmente, né, o ensino tradicional era baseado na ideia de que o aluno era uma tábula rasa, ou seja, um aluno é um indivíduo que não tem conhecimento sobre determinado assunto, e a nossa missão enquanto professor é transmitir conhecimentos que são cientificamente compartilhados e que são, né, de domínio da comunidade científica, então transmitir esse conhecimento para a sala de aula para os alunos, né? Então, uma das grandes descobertas, principalmente da psicologia do desenvolvimento, é que o aluno, quando entra na sala de aula, ele não é uma tábula rasa, ou seja, não é um recipiente vazio de todo e qualquer conhecimento. Então, quando o aluno entra na aula de física, por exemplo, pela primeira vez, ele pode não conhecer as teorias físicas, mas ele tem um conhecimento intuitivo sobre como o mundo funciona. E ele tem um domínio sobre conceitos, né, no seu vocabulário cotidiano que são usados na física. Então, se a gente falar a palavra força, o aluno já usou provavelmente esse conceito de força do jeitinho dele, né? Se a gente falar de energia, o aluno provavelmente já deve ter ouvido falar sobre essa palavra, já deve ter usado, né, o conceito de energia em algum contexto cotidiano que normalmente não coincide com o sentido, né, com o significado que a gente quer transmitir durante uma aula de física, né? Então, essa é uma grande descoberta, né? O aluno ele já chega com conhecimento prévio, com conhecimento sobre determinados fenômenos.
O problema é que esse conhecimento ele é um conhecimento intuitivo, que supostamente se desenvolveu na experiência dessa criança com o mundo, né, e com a cultura, enfim, com as pessoas, né? E dois, é um conhecimento que contrasta, né? Ele é bem diferente do conhecimento que a gente quer ensinar na sala de aula. E uma das coisas que a gente percebeu é que, sim, existe uma certa sistematicidade, né, com relação a esse conhecimento prévio que o aluno tem, ou seja, várias pesquisas, né, quantitativas mostraram que um grande grupo de alunos compartilham mais ou menos as mesmas ideias ingênuas sobre alguns fenômenos físicos. E uma outra grande descoberta é que não basta dar aula de física que esses conhecimentos vão embora, né? Parece que essas concepções alternativas, elas são resistentes à mudança, né? Então, isso é uma grande descoberta. O aluno ele já chega com uma física intuitiva na cabeça que não é a mesma física que a gente quer ensinar. Bom, então, depois de algumas décadas, né, um programa que se inicia na década de 70 e vai até meados dos anos 80, né, um dos grandes objetivos era tentar descobrir quais são essas ideias ingênuas, né, essas concepções alternativas que os alunos levam para dentro da sala de aula na ocasião da instrução de física, né? E depois a gente conseguir mapear, assim, com uma certa sistematicidade, ter um conhecimento bastante robusto sobre quais são as concepções que os alunos trazem para a sala de aula, né? E detectar também essa característica de que elas são resistentes à mudança, um novo programa de pesquisa, um novo objetivo da pesquisa passou a ser como fazer para que os alunos passem a abandonar essas ideias e aderirem, né, ao conhecimento científico que o professor está ensinando, ou seja, como provocar no aluno essa mudança conceitual, essa mudança de visão de mundo, né? Então, sei lá, para um aluno que pensa, por exemplo, né, que para que um objeto se mova é necessário força, mesmo que esse objeto se mova com velocidade constante, como fazer com que ele mude essa visão de mundo, essa concepção das coisas e passe a entender que o movimento do corpo é tão natural quanto o repouso e que o princípio da inércia diz que todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que forças sejam exercidas sobre ele, né? Então, como fazer o aluno passar dessa visão ingênua para uma visão mais sofisticada, mais científica, né? Que esse seria, em tese, o papel das aulas de física. Bom, então aí surge, né, na década de 80, mais precisamente em 1982, um artigo chamado Accommodation of Scientific Conceptions Toward a Theory of Conceptual Change, ou seja, acomodação, né, de uma concepção científica, né, em direção a uma teoria de mudança conceitual, publicado então por George Posner e alguns colegas, né? O artigo é assinado por 4 autores, né? Posner, Strike, Hilson e Gerzog. São os 4 autores que assinam esse artigo. E foi publicado na Science Education, que é uma revista, acho que não precisa nem apresentar, né? Uma revista muito famosa, muito reconhecida na nossa área, né? De grande impacto em nível internacional. Esse artigo então foi publicado no seu volume 66, né? Número 2, em 1982. E, como eu falei, teve um impacto tremendo na nossa comunidade de pesquisa em ensino de ciências, em particular o ensino de física, né? Então, o objetivo desses autores com esse artigo era justamente focar, isso aqui é uma frase que eu trouxe diretamente do artigo, tá? Focar no conteúdo real das ideias do aluno e menos nas supostas estruturas lógicas subjacentes. Na verdade, isso não foi nem dito pelos autores, isso é uma citação que eles fazem de um outro artigo, né, assinado por uma pesquisadora bastante famosa também, né, chamada Rosalind Driver, onde ela afirmava isso justamente num trabalho em que ela faz uma revisão, né, dessas sistemática, dessas diferentes concepções que os alunos têm sobre conteúdo científico. Então, qual é a ideia aqui, né? A ideia é que a área de ensino de ciência ela surge principalmente inspirado em estudos da psicologia, em particular da psicologia do desenvolvimento. Então, um dos teóricos, né, que serviu muito como referencial teórico da nossa área foi o próprio Jean Piaget, né, que vocês todos devem ter visto em Psicologia da Educação lá na FACED, né? Então, basicamente, a ideia do Piaget é estudar o desenvolvimento cognitivo da criança, né? E ele vai percebendo que essas crianças, esse desenvolvimento cognitivo, ele vai se dando à medida que as crianças vão construindo certas estruturas lógicas na sua mente, né? Só que essas estruturas lógicas, elas servem para diferentes tipos de conhecimento, né? Para diferentes disciplinas, se assim a gente quiser falar, né? Então, ela serve para física, serve para química, para matemática, serve para história, serve para qualquer outro conhecimento específico. Ou seja, ela é uma teoria de domínio geral, né? Ela não é específica de algum tipo de conhecimento particular.
e ela está muito focada no desenvolvimento das estruturas lógicas. Então, o que eles estão argumentando aqui é que a gente precisava de alguma teoria que levasse em consideração alguns aspectos específicos da física, ou alguns aspectos específicos da biologia, né? Ou alguns aspectos específicos da ciência da natureza, dos fenômenos naturais. Então, basicamente, o objetivo é eles focar mais no conteúdo real das ideias dos alunos e menos nas supostas estruturas lógicas subjacentes. Ou seja, eles estão propondo aqui uma teoria de domínio específico, tá? Não de domínio geral. Bom, seguindo então. O importante dessa teoria, agora eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do Posner, tá? E Posner e colaboradores, né? Então, uma das principais características dessa teoria é que eles se fundamentaram, eles se inspiraram bastante nos estudos contemporâneos da filosofia da ciência. Então, eu não sei quantos de vocês já fizeram a disciplina da licenciatura na História da Física e Epistemologia, mas são esses autores que a gente normalmente estuda lá, Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Bachelard e assim por diante, né? Então, esses autores eles se inspiraram particularmente nas obras do Thomas Kuhn e do Henri Lakatos, tá? Então, basicamente, eles focaram nessa descrição de como o conhecimento científico se desenvolve, né, historicamente. Então, eles identificaram duas fases distintas de mudança conceitual. É claro que aqui eles estão falando em mudança conceitual nas ciências, né, na atividade científica. Tá? Então, a primeira dessas fases seria uma fase mais, digamos assim, cotidiana, né, da atividade científica, né, onde na maior parte do tempo, né, o trabalho científico ele é feito contra uma bagagem de compromissos centrais que organizam as pesquisas. Ou seja, existe um pano de fundo de alguns compromissos centrais que os cientistas compartilham e, em geral, nem questionam, né? Eles tomam como sendo a forma de fazer ciência, tá? E, bom, basicamente, esses compromissos centrais, né, que são compartilhados pelos cientistas, o Thomas Kuhn vai chamar isso de paradigma na epistemologia dele. Não sei se vocês lembram a ideia da epistemologia do Thomas Kuhn, né? Mas Thomas Kuhn vê basicamente a atividade científica como sendo uma atividade de aplicação de um certo conjunto de teorias, né, que são compartilhadas pela comunidade científica, para fazer o conhecimento avançar de uma forma meio cumulativa nesse estágio. Ou seja, a gente vai aplicando uma teoria em diferentes domínios e vamos chegando a diferentes resultados, vamos chegando a novas descobertas científicas, né? Só que da ocasião, né, de repente, algumas desses conhecimentos científicos acabam fazendo previsões que não se confirmam com alguns resultados experimentais. Isso vai gerando algumas anomalias, né, que vão sendo, por hora, engavetados e deixando em suspensão. Quando essas anomalias, ou seja, quando essas discordâncias entre todo conhecimento teórico que a comunidade científica tem começa a se acumular, né, quando essas anomalias que seriam esse resultado contrastante entre que o conhecimento teórico prevê e o que os resultados empíricos mostram, né? Quando a gente começa a ter resultados que são negativos e eles começam a se acumular, então a gente diz que a ciência entra em crise, né? E a gente vai precisar, então, de um novo paradigma, ou seja, de um novo conjunto de teorias que nos digam como o mundo funciona e como os cientistas devem operar, né? Que tipo de evidência eles devem considerar como corretos e tal, e a gente tem uma mudança de paradigma. Então, muito inspirado nessas ideias, né, eles focaram, então, basicamente nessas duas fases. Uma fase inicial de ciência normal, né, onde esses compromissos centrais Thomas Kuhn vai chamar de paradigmas, né, já a teoria do Henri Lakatos vai chamar de núcleo duro, né, das teorias. E no caso dos paradigmas, né, eles acabam organizando, então, a atividade de pesquisa que o Thomas Kuhn vai chamar de ciência normal. Já o Lakatos vai dizer que esses compromissos centrais, ou seja, o núcleo duro das teorias, geram programas de pesquisa, né? E aí a gente chega, então, numa segunda fase, né, que ela ocorre quando esses compromissos centrais necessitam de modificações. Ou seja, tudo aquilo que os cientistas entendem como sendo centrais, né, que organizam toda a atividade de pesquisa, aquelas crenças mais profundas de como a ciência funciona e como a natureza funciona, quando elas são desafiadas, quando elas começam quando os cientistas começam a suspeitar de que talvez a gente não deve confiar tanto nesses paradigmas, né? Então a gente precisa provocar uma mudança. Então Thomas Kuhn vai chamar isso, né, de mudança de paradigma, ou melhor dizendo, de revoluções científicas, né? Enquanto que o Henri Lakatos vai chamar isso simplesmente de troca de programa de pesquisa.
Bom, muito bem. Então, muito inspirado nessas ideias da filosofia da ciência, os autores vão argumentar que eles encontraram, né, ou pelo menos a hipótese de trabalho deles, é que existem padrões análogos de mudança conceitual na aprendizagem. Ou seja, algo muito parecido com o que acontece na ciência, acontece no contexto de aprendizagem com os alunos, né? Então, eles vão chamar de assimilação, eles vão trabalhar com esses dois conceitos, tá? Assimilação e acomodação. Então, eles vão falar de assimilação, né? O que seria assimilação? Quando os estudantes usam seus conceitos prévios, né, os conceitos existentes que eles já trazem consigo, para lidar com fenômenos novos. Então, mesmo que a gente fale de algum fenômeno da natureza que para o aluno é novo, ele não conhecia, ele ainda assim consegue mobilizar aquele conhecimento intuitivo que ele traz da sala de aula e consegue dar conta daquele fenômeno. Então, quando isso acontece, a gente chama isso de assimilação na teoria do Posner, né? Agora ele vai chamar de acomodação um outro processo, né, que é quando os conceitos atuais dos estudantes eles são inadequados para compreender um fenômeno novo e, portanto, eles precisam ser substituídos ou pelo menos reorganizados. Então, quando a gente precisa modificar a estrutura central das ideias iniciais dos alunos, a gente vai chamar esse processo de acomodação, que no fim das contas é justamente a mudança conceitual, tá? E aí, isso é interessante mostrar que como eles estão com aquele objetivo de tentar avançar com relação à teoria do Piaget, de sair de teorias de domínio geral, né, de parar de discutir as estruturas lógicas, o desenvolvimento de novas estruturas lógicas e falar de coisas mais específicas ligadas ao conteúdo, então eles continuam ainda, de certa forma, se inspirando também na psicologia do desenvolvimento. Então, é isso, né? Apesar de serem termos piagetianos, eles usam isso com consciência, né? Acomodação e assimilação são conceitos que aparecem também na teoria do Piaget, com sentido um pouquinho diferente, né? Eles deixam bem claro que isso não implica qualquer tipo de compromisso da parte dos autores com a teoria do Piaget, ou seja, eles estão realmente tentando avançar. Né? Na teoria do Piaget, né, é uma teoria que vai falar da construção de estruturas lógicas, né, que vai falar que as pessoas, né, no seu desenvolvimento cognitivo, elas desenvolvem esquemas de assimilação, que é aquilo que nos permite identificar que tipo de conduta a gente tem que ter em certo contexto, né, ou seja, como eu me comporto numa situação específica. Né? A gente meio que já sabe, a gente não precisa pensar muito, é meio que instintivo, é meio automático. Isso porque a gente já tem um esquema de assimilação que nos diz como a gente deve se comportar em determinadas situações. A acomodação é justamente isso, né? Quando a gente não tem um esquema para uma situação nova, a gente precisa reorganizar as nossas estruturas lógicas e construir um esquema novo. A gente precisa acomodar essa situação que é, que é desconhecida para nós, que é nova, né? E que a gente não tem um esquema pronto para utilizar. Isso na teoria do Piaget, né? Então aqui ganha um sentido um pouquinho diferente, mais parecido com a filosofia da ciência. Bom, e aí talvez a parte que mais interessa para a comunidade científica é que essa teoria da mudança conceitual ela é basicamente estruturada a partir de dois elementos. O primeiro desses elementos é justamente as condições de acomodação, ou seja, quais são as condições necessárias que potencializem, né, ou que tornem possível que ocorra a mudança conceitual nos alunos. Né? Então, esses autores elencaram 4 condições para a possível ocorrência de mudança conceitual. Quais são essas condições? Bom, a primeira delas é que precisa haver insatisfação dos alunos com as suas próprias concepções pré-existentes. Ou seja, esse conhecimento que ele traz para a sala de aula, em geral, é um conhecimento intuitivo e que é resistente à mudança, mas eles vão argumentar, os autores aqui, né, de que os alunos, para que eles abandonem essas concepções prévias, eles precisam, de fato, estar insatisfeitos com elas. Né? Então, basicamente, a ideia é a seguinte, né, é improvável, né, que os alunos abandonem as suas ideias prévias, a menos que eles não estejam convencidos de que uma nova ideia, sem modificar essa ideia ou sem substituir por uma nova, não vai funcionar. Né? Eles precisam estar convencidos de que a concepção, né, o conhecimento que eles têm intuitivo não vai dar conta. Né? E aí, depois, as próximas condições seria que a nova concepção ela precisa ser inteligível, ela precisa ser plausível e ela precisa ser fértil. Né? Então, inteligível no sentido de que o primeiro desafio para que uma nova concepção, no caso a concepção do professor, a concepção científica, né, ganhe aderência dos alunos, é que ela precisa primeiro parecer fazer sentido para o aluno, né? Ela tem que ser inteligível, o aluno tem que entender que ela resolve ou explica melhor os fenômenos do que a concepção que ele traz. Então ela tem que ser inteligível, ela tem que parecer fazer sentido. Depois, ela precisa parecer plausível. O que quer dizer isso? Quer dizer que
ela não pode ser uma explicação muito fantasiosa, né? Ela tem que ser uma explicação que pareça verdade, né? Pareça verdadeira para o aluno, e ao mesmo tempo ela tem que mostrar que ela resolve problemas que a sua antecessora não resolvia. Ou seja, de novo, né, que é uma explicação ou uma concepção que resolve os problemas que a concepção do aluno não consegue resolver. Do contrário, a troca não vai parecer uma troca plausível, racional, né? E, por último, ela tem que ser fértil no sentido de que ela não só tem que dar conta de problemas ou de explicações que a concepção prévia do aluno não dá conta, mas ela também tem que dar conta de explicar outras coisas que a gente nem imaginou, né? Ou seja, ela tem que abrir, de certa forma, a possibilidade de se explicar novos fenômenos e de expandir, né, de certa forma, essa compreensão do mundo para, inclusive, outros domínios que não aquele específico onde surgiu o problema, né, onde surgiu o fenômeno a ser observado. Então, essa ideia de poder expandir essa explicação, essa concepção para explicar outros domínios da própria ciência, né, outros domínios dos fenômenos naturais, faz com que essa nova concepção pareça mais interessante, né? Então, seriam basicamente essas 4 condições, né, para que o aluno troque as suas concepções prévias e adote, então, a concepção científica. Então, ela tem que fazer sentido, logicamente, né? O aluno tem que entender ela, né? Entender como ela explica os fenômenos que as suas crenças não explicam, né? Tem que ser plausível, né? Como eu falei, nesse sentido de parecer que a troca é plausível, né? De resolver problemas que a outra não resolve, e também ela precisa ser fértil no sentido de conseguir explicar novos fenômenos, né? Bom, e o segundo elemento que é importante aqui é que os alunos não trazem só um certo conhecimento, uma certa explicação específica a um determinado fenômeno. Na verdade, os autores vão se inspirar nesse conceito, né, que foi tomado emprestado também de um filósofo da ciência chamado Stephen Tummey, né, para se referir a esse conjunto, essa bagagem conceitual, né, esse pano de fundo de conceitos que os alunos trazem consigo, né, e que acaba de alguma forma organizando, governando o processo de mudança conceitual, né, que é o conceito de ecologia conceitual. Então, na verdade, os alunos eles têm uma série de crenças, de pressupostos, né, sobre como as coisas funcionam e sobre a própria natureza do conhecimento, né. Então, eles vão usar esse conceito do Stephen Tummey para se referir a essa bagagem, esse conjunto de conhecimentos dos alunos como ecologia conceitual. Isso seria o análogo aos paradigmas lá do Thomas Kuhn, tá? Então, basicamente, qual é a ideia dessa ecologia conceitual, né? Bom, elas permitem que os estudantes façam perguntas sobre um novo fenômeno, né? Saber o que perguntar, né? Saber também o que conta como uma resposta legítima, adequada, e a pergunta que eles fizeram, e principalmente, né, conseguir distinguir características dos fenômenos que são relevantes daquelas características que são periféricas, né, que não são tão importantes assim. Então, justamente para ter noção do que é central, o que é secundário, que tipo de pergunta eu posso fazer, que tipo de pergunta é legítimo fazer, e o que conta como resposta, o que eu aceito como sendo a resposta ou não, tem uma série de crenças e pressupostos sobre o próprio fenômeno e sobre a natureza do conhecimento, né? E são coisas que o aluno não tem consciência disso, né? São coisas que ele se baseia para poder entender e aprender um conteúdo novo. Então, basicamente, o que constitui essa ecologia conceitual, né? Ela consiste de muitos tipos de conhecimento. Anomalias, analogias e metáforas, compromissos epistemológicos, né? Crenças metafísicas, conhecimento de outras áreas, ou seja, tem uma série de coisas que vai formar esse pano de fundo no qual o aluno vai ou não, né, realizar uma mudança conceitual. Qual é a ideia aqui? A ideia é que quando acontece a mudança conceitual, o aluno ele precisa abandonar ou pelo menos reorganizar algum dos seus conceitos centrais. Só que ele não reorganiza todos, ele reorganiza alguns que são necessários para entender o fenômeno. Outros se mantêm na sua ecologia conceitual. Então, justamente esses que se mantêm, que acabam orientando o aluno nesse processo de mudança. Por isso que o conceito de ecologia conceitual é bastante importante. Bom, então, só para finalizar aqui, essa primeira parte, né? O terceiro autor que assina aquele artigo do Posner, né, que é Posner, Strike, Hilson e Gerzog. Então, esse terceiro autor, que é o Peter Hilson, está aqui a carinha dele, ele publicou, olha só que curioso, né, em 1981, ou seja, um ano antes, né, um artigo que expande a teoria original do Posner, que foi publicada em 1982. Então, qual é a minha suspeita aqui, né? Eu acho que eles escreveram 2 artigos. Esse aqui o Hilson assina sozinho, né?
mas ele escreve primeiro o artigo lá em colaboração com o Posner e os outros colegas, depois ele escreve esse artigo sozinho, separado, e eles submetem mais ou menos na mesma época para as revistas, só que um foi aceito primeiro e o outro foi aceito depois. O problema é que esse claramente é o segundo artigo, porque ele cita o primeiro, ele faz referência àquele que foi publicado em 1972. No caso, uma referência no sentido de um artigo que já foi aceito, né, e que está para sair para publicação a qualquer momento. Então é interessante que ele cita o artigo do Posner, né? E basicamente ele vai trazer essa ideia de status de uma concepção. Então ele tenta avançar um pouquinho, né? Então, além daqueles dois elementos, ele traz essa ideia de status. Então ele vai um pouco assim atualizar a teoria, né? No sentido de que, para se afastar um pouquinho da teoria do Piaget, ele vai usar esses conceitos de captura conceitual e de mudança conceitual para se referir aos processos de assimilação e acomodação, respectivamente, né? Então, justamente para evitar esse tipo de confusão com a teoria do Piaget, até porque a acomodação não diz muito o que é, né? A mudança conceitual me parece mais direto, mais claro o que ele quer dizer com isso, né? E aí, como eu falei, ele introduz essa noção de status de um conceito, né? Para poder avaliar em que medida, né, esse novo conceito, essa nova concepção que o professor ensina, né, vai alcançar aquelas condições de inteligibilidade, plausibilidade e fertibilidade, né? Ou seja, em que medida esse novo conceito realmente vai atingir esse status, né, de ser mais inteligível, mais plausível e mais fértil do que a crença ou o conhecimento inicial dos alunos, né? Então, para avaliar a possibilidade de mudança conceitual, é preciso primeiro considerar o status de ambas as concepções, a velha e a nova, assim como se a nova concepção é conciliável com as demais concepções pré-existentes dos alunos. Então, aqui mantém a importância da ecologia conceitual, né? Então, se a nova concepção ela tem um status superior à concepção nova, mas ainda assim digamos assim, ela é incompatível com todo o resto do conhecimento dos alunos, pode ser que os alunos não escolham fazer a troca, né? Então, a mudança conceitual pode ainda não ocorrer. Mas, basicamente, então, isso aqui dá meio que uma instrução a mais, né, para que os professores que estão interessados em promover a mudança conceitual, ou seja, a missão do professor, nesse contexto, então, passa a ser de tentar, de alguma forma, diminuir o status das concepções dos alunos, né? Então, conhecendo quais são as concepções prévias dos alunos, como é que eu faço para que ela fique, na visão do próprio aluno, né, menos inteligível, menos plausível e menos fértil, né? Mostrar o quanto ela é pouco fértil, e aí trazer uma concepção nova e mostrar como essa concepção nova ela é mais fértil, ela é mais plausível e ela é inteligível, né? Ou seja, a ideia é baixar o status das concepções dos alunos e elevar o status da concepção científica, né? Nesse caso, não é o professor que faz isso, né? Você tem que persuadir o aluno tem que chegar nessa conclusão, senão a mudança conceitual não vai ocorrer, né? É uma mudança que acontece, em princípio, no aluno. Bom, a partir daí, então, conhecendo um pouco a mudança conceitual, minha próxima fala, que eu vou falar daqui a pouco, vai ser sobre um panorama conceitual das pesquisas em mudança conceitual que se desenvolveram a partir da teoria do Posner. Bom, gente, então, essa segunda parte da aula aqui, então, ela é, na verdade, o resultado de um estudo profundo que eu fiz, né, que foi uma revisão da literatura, que foi fundamental para que eu pudesse desenvolver a minha tese de doutorado, que foi publicada em 2012, tá? Foi defendida em 2012. Então, o objetivo aqui, justamente, é dar um panorama conceitual, né, das diferentes tradições de pesquisas num contexto internacional que existe sobre mudança conceitual, tá? Então, é uma revisão de pesquisa internacional, né, que foi publicada, apesar dela ter sido desenvolvida em 2011, meados de 2012 ali, né, foi quando eu defendi minha tese, ela foi finalmente publicada na forma de um artigo agora em 2000, alguns anos atrás, né, em 2017. E, enfim, vocês posso passar para vocês a referência depois se vocês tiverem interesse, tá? É basicamente o que eu vou falar de agora em diante, só que de forma muito mais aprofundada, com detalhes de diferentes vozes, diferentes teóricos, vão ter formulações diferentes, vão ter teorias com alguns detalhes diferentes, e isso eu tento aprofundar um pouco mais no artigo. Aqui eu vou falar de uma forma mais breve, introdutória, né? Que vai ser um pouco mais superficial, mas que vocês vão poder pelo menos ganhar em alcance, assim, né? No sentido de ter um horizonte e enxergar que existem algumas perspectivas, né? Que se diferem bastante entre si, tá?
Bom, para realizar essa revisão da literatura, eu tentei utilizar uma abordagem de levantamento, né, dos artigos que iam compor o corpus dessa pesquisa, que eu chamei de uma abordagem mais exploratória, né? Porque uma revisão da literatura, normalmente a gente tenta colocar algumas palavras-chave em algum banco de dados, né? Como, sei lá, o Google Academic, ou o ERIC, enfim, existem vários bancos de dados que a gente pode tentar encontrar, né, artigos ou outro tipo de material publicado sobre um determinado assunto. A gente normalmente estipula essa busca com alguns termos-chave, eu poderia botar mudança conceitual, enfim, né? Fazer a busca, normalmente a gente limita a busca para, sei lá, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, por aí vai, e ter acesso a toda a produção acadêmica que foi feita naquele assunto. Bom, não era bem isso que eu tinha intenção de fazer, porque o objetivo aqui não era estudar, né, não era revisar todos os estudos empíricos que foram desenvolvidos desde então, porque muita gente usa as teorias da mudança conceitual como referencial teórico para desenvolver pesquisa, e aí vão mostrar estratégias de ensino que provocaram ou não algum tipo de mudança conceitual em algum tema específico de alguma disciplina. Sei lá, mudança conceitual sei lá, sobre campo magnético ou campo elétrico na física do terceiro ano do ensino médio. Enfim, entende? Coisas bem específicas. Então, assim, existem trabalhos aos montes, né? Então, assim, essa revisão não estava preocupada com esses trabalhos mais específicos, mais empíricos, né? Eu estava justamente mais interessado nas discussões teóricas e nas diferentes tradições de pesquisa que existiam, né, que ainda existem sobre mudança conceitual no contexto da pesquisa internacional. Então, nesse sentido, eu usei essa abordagem mais exploratória, né, com foco nas principais controvérsias que eu pude encontrar nesse campo de estudo. Então, basicamente, o que eu fiz foi começar uma revisão das revisões da literatura que já existiam e foram publicados, e a partir dessa revisão eu fui, através das referências, né, eu fui estudar alguns artigos originais, alguns artigos chaves, assim, esses que a gente chama de seminais, né, que são os primeiros que iniciaram algumas discussões, e esses artigos têm referências que me levaram a outras referências, né, e assim eu fui indo, e foi inclusive não só revisando artigos, mas também capítulos de livro, né. Tem muitos livros que são aqueles livros organizados por autores, cujo cada capítulo é escrito por um pesquisador diferente. Então, assim, eu fui levado em algumas referências, então não só artigos, mas também capítulos de livros que foram importantes, além de outras revisões da literatura. Então, uma referência foi me levando para outra, que foi me levando para outra, que foi me levando para outra, e no final eu tinha o corpus da minha revisão. Tá? Então, através dessa metodologia, eu consegui chegar onde eu queria, que era justamente entender as diferentes tradições de pesquisas. Tá? E aí, a primeira coisa que a gente identifica quando a gente faz uma revisão desse tipo, né, num tema que existem, de fato, tradições distintas de pesquisa que competem entre si, a primeira coisa que eu descobri no caso da mudança conceitual é que aqueles trabalhos da filosofia da ciência que eu estava discutindo antes, que inspiraram tanto, né, o trabalho do Posner, né, a teoria do Posner e de seus colegas, é que eles não tiveram só uma influência na educação em ciências, né, que no caso aqui é o artigo do Posner, mas eles também, de uma forma relativamente independente, tiveram influência em uma outra área do conhecimento, né, que no caso seria a psicologia do desenvolvimento. Ou seja, algo muito parecido e de forma independente aconteceu na psicologia. Então, autores, psicólogos novos que usavam a tradição, que digamos assim, estavam dentro de uma tradição piagetiana, que estudava o desenvolvimento cognitivo de crianças, principalmente com temas relacionados a fenômenos naturais, né, a temas científicos, eles acabaram tendo conhecimento, né, desses estudos na filosofia da ciência e se inspiraram para desenvolver teorias de desenvolvimento cognitivo, né, de domínio específico e não só de domínio geral, como é a teoria do Piaget. Então aqui, talvez a principal autora, né, que serviu como pioneira nos estudos da mudança conceitual na psicologia do desenvolvimento foi a Susan Carey. Tá? Ela publicou um livro em 1985 chamado Conceptual Change in Biology, uma coisa assim, né? Mudança conceitual em biologia. Eu acho que esse é o título, talvez eu esteja equivocado. Mas basicamente o que ela estuda é como é que crianças pequenininhas, né, bem pequenininhas, como é que elas desenvolvem o conceito de vivo, né, vivo e morto, né? Então como é que elas se dão conta que uma planta é uma coisa viva e que, sei lá, uma pedra ou o vaso que comporta a planta não é uma coisa viva, né? Ou que um carro não é um ser vivo, né? Embora ele se mova e faça barulho, né? E como é que um cachorro é um ser vivo? Então,
esse era o interesse dela, né? Como é que os alunos desenvolvem o conceito de vivo, né? De coisa viva, de ser vivo. Enfim. Bom, e o que acontece é que, então aqui, já de partida, a gente tem basicamente três disciplinas, né? A mudança conceitual na história do desenvolvimento científico, ou seja, na história e filosofia da ciência. A gente tem estudos inspirados nisso, que desenvolvem teorias de mudança conceitual no ensino de ciências. E a gente tem também estudos em psicologia do desenvolvimento que vão trabalhar esse conceito de mudança conceitual. E aí, esses estudos acabam influenciando uma terceira, aliás, uma quarta disciplina, digamos assim, uma quarta área do conhecimento, que é a psicologia da educação, né, que é uma linha específica dentro da psicologia. A gente tem psicologia cognitiva, psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação, psicologia da família, enfim, tem várias linhas de pesquisa, né, dentro da psicologia. Uma delas, uma sub-área da psicologia, é a psicologia da educação, que não por acaso vocês têm, né, aulas lá na FACED de psicologia da educação A, psicologia da educação B, enfim. Então, a psicologia da educação passou também a usar, né, teorias de mudança conceitual e expandir para diferentes áreas do conhecimento escolar. Então, a gente acabou expandindo a abordagem da mudança conceitual para domínios muito além da ciência da natureza, né? Então, por exemplo, mudança conceitual em história, mudança conceitual em matemática, mudança conceitual em, sei lá, ciências da saúde, medicina, enfim, né? Até em políticas, né? Até em ciências políticas, mudança conceitual. Então, assim, a mudança conceitual, ela começou a surgir em várias disciplinas, em várias áreas do conhecimento distintas, e passaram, de algum modo, a surgir como um campo de estudos próprio, né? O problema é que, ao acontecer isso, né, essa área nova que surgiu, né, que é a área de estudos sobre mudança conceitual, ela, por natureza, passa a ser um programa de pesquisa interdisciplinar, né? E aí a gente percebe, né, uma coisa que eu rapidamente identifiquei na minha revisão, né, que a mudança conceitual ela foi se tornando então um movimento internacional, né, apoiado por diferentes instituições, né, então várias associações, né, associações de pesquisa, congressos, livros especializados, que são aqueles que eu falei, né, organizados por alguns autores e cada capítulo escrito por algum pesquisador diferente. Então começou a surgir vários livros sobre mudança conceitual específicos, né, sobre isso. Várias revisões da literatura, então a minha é só mais uma, existem várias revisões da literatura sobre mudança conceitual, cada um do seu jeitinho, explicando o campo de uma determinada maneira, né? Inclusive números especiais em periódicos acadêmicos, né? Então, tem uma revista sobre psicologia cognitiva, ou não, psicologia da aprendizagem, que é chamada Learning Instruction. Só essa revista tem 2 números especiais sobre mudança conceitual. Né? A gente tem um número especial sobre mudança conceitual em revistas espanholas, como Enseñanza de la Ciencia. Que mais? Bom, essas de língua inglesa tem várias, né? Então, assim, são muitas revistas que dedicaram um número especial, né, só para publicar artigos sobre mudança conceitual. Né? E aí aparecem artigos de diferentes naturezas, tanto de natureza mais teórica quanto de natureza mais empírica, mais estudos baseados em evidências, né, em dados e tudo mais, né? Bom, mas aí que tá. Então, a gente tem um grande movimento interdisciplinar, envolve psicólogos, filósofos, educadores em ciência, psicólogos da educação, psicólogos do desenvolvimento, cientistas cognitivistas, enfim, né? Um campo completamente interdisciplinar. E aí, a questão é que isso não quer dizer, né, embora a disciplina tenha se tornado um campo de estudo com certa vida própria, assim, né? Isso não quer dizer que todo mundo fala numa única voz, ou seja, não significa que todos têm a mesma visão sobre o que é e sobre como deveria ser a pesquisa em mudança conceitual. Pelo contrário, né? Então tem uma situação de um autor brasileiro bastante famoso, não sei se vocês conhecem, o Eduardo Mortimer, né? Ele é um professor da área de ensino de química, né? Ele trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais, e ele é bastante famoso no Brasil por algumas linhas de pesquisa, mas ele começa a carreira dele também discutindo, entrando nessa discussão sobre mudança conceitual. E aí ele vai dizer, né, que assim como o construtivismo, mudança conceitual se tornou um rótulo que cobre um grande número, né, um grande número de visões diferentes e às vezes até inconsistentes. Ou seja, não só as pessoas pensam mudança conceitual como sendo coisas distintas, diferentes pessoas entendem mudança conceitual como sendo coisas, sei lá, entendem a mudança conceitual de uma maneira diferente entre elas,
como algumas dessas maneiras estão em total contradição, assim, né? Elas são inconsistentes entre si. E aí, para você ter uma ideia, o próprio conceito de mudança conceitual ele começa a ficar bastante difuso, bastante vago, assim, né? Não há uma precisão na literatura sobre o que seria, de fato, a mudança conceitual. Por exemplo, vamos pegar os termos, né, que compõem a expressão, né, o nome da teoria, mudança conceitual. Então, se a gente pegar, por exemplo, só o conceito de mudança, isso já tem vários significados dependendo de qual matiz, né, dependendo de qual vertente a gente acaba se filiando, né? Então, por exemplo, mudança pode ser entendido como transformação de alguma coisa, né? Então, imagina, sei lá, um sapo que após um beijo da princesa vira um príncipe, né? Então, uma coisa deixou de existir e passou a existir uma coisa nova, né? Então, ali a gente tem uma transformação, uma mudança em termos de transformação. Outra coisa pode ser, sei lá, mudança em termos de troca, né? Então, imagina, sei lá, o prefeito de uma cidade, ele tem lá um mandato num determinado período específico, né? Terminou o mandato dele, em tese ele sai e entra um novo prefeito. Então, há uma troca de prefeitos na cidade, mas embora agora nós temos um novo prefeito, o antigo prefeito não deixa de existir, ele está lá, ele só não é mais prefeito, né? Mas a pessoa, se ela não falecer, ela continua lá existindo. E existe mudança em termos de extensão, ou seja, em termos de ampliação de alguma coisa. Então, alguma coisa cresceu, se ampliou, e aí mudou, né? Por exemplo, sei lá, imagina uma cabana que tem lá 3 quartos lá, daqui a pouco a gente anexa nessa cabana uma cozinha e um banheiro. Então a gente tem uma cabana ampliada, né? Ela está diferente do que era antes, houve uma mudança, mas bem ou mal continua sendo aquela cabana, né? Então, cabana, mudança aqui no caso em termos de uma extensão, né? Então quem traz essa discussão justamente é o Hilson, que é um daqueles que participou do artigo original do Posner lá, né? Quando a gente pega conceitual, bom, aí a coisa ainda fica mais complicada, né? Porque o que seria, o que o conceitual da mudança conceitual está tentando nos dizer? O que significa aquela expressão, né? O que significa esse termo no contexto da teoria? Bom, se a gente for pelo nome, né, conceitual, ele diz mais respeito à ideia de conceito, né? Conceitual vem de conceito. É uma derivação da palavra conceito. Só que se a gente levar em conta que a teoria da mudança conceitual ela surge no programa, né, no contexto do programa das concepções alternativas, então parece que conceitual, na verdade, está se referindo a concepções, né, e não a conceitos. Conceito, em particular, é um termo bastante complicado, né? O próprio Stephen Toomey, né, que é aquele que é um filósofo da ciência, do qual Posner se inspirou para tirar a ideia de ecologia conceitual, né, ele mesmo já falou, já escreveu, né, que conceito é um termo que todo mundo utiliza, mas ninguém define, né? Então é uma coisa assim, é um conceito problemático, né? Todo mundo usa a palavra conceito, mas ninguém define, ninguém diz, na verdade, o que quer dizer com essa palavra conceito. Ninguém explica, muito menos define. É isso que ele afirma, né? Então, tem um carinha aqui chamado White, que publicou num número especial sobre mudança conceitual da Learning Instruction, que eu mencionei agora há pouco. Ele publicou uma discussão sobre isso, né? Sobre a ideia do que o conceitual se refere no termo mudança conceitual. Ele vai dizer assim, olhando para a literatura, a gente vai encontrar essa distinção, né? O conceitual pode ser conceito, mas pode ser concepção. Quando ele é conceito, aí tem dois sentidos possíveis, né? Um dos sentidos de conceito tem a ver com um processo de classificação, né? De botar um rótulo, assim, né? Então parece que, digamos assim, definir um conceito é meio que atribuir um certo objeto para uma determinada classe, né? Um determinado grupo, né? Então essa ideia de conceito enquanto um sistema de classificação, vai categorizando coisas, né? Por outro lado, alguns autores usam a palavra conceito de uma forma mais ampla, né? Como se conceito fosse todo aquele conhecimento que a gente tem a respeito de uma determinada palavra, né? Então, quando a gente menciona uma palavra, sei lá, ser vivo, então tudo que a gente tiver, todo o nosso conjunto de conhecimento que se relaciona à palavra ser vivo vai ser o nosso conceito. Então, o que acontece é que essa ideia de conceito ela acaba sempre se modificando, né? O conceito acaba sempre se modificando toda vez que a gente aprende algo novo sobre aquela palavra, né? Porque agora a gente tem um conjunto mais rico, digamos assim, né? Então isso envolve algum tipo de mudança, mas é uma mudança mais amena, assim, é uma mudança mais gradual, né? Ela é menos radical, digamos assim. Então, quando envolve mudanças mais radicais, aí esse White vai dizer que daí a gente está falando de concepções. Né, que no caso dele, ele vai entender concepções como sendo uma certa estrutura
de explicações, né? Um certo conjunto, uma forma meio que estruturada de explicar coisas, né? Ele vai vincular a ideia de concepção com a maneira como a gente explica determinados fenômenos. Um sistema de explicação, basicamente é isso que ele vai chamar. Mas então ele difere que quando quando algum fenômeno exige alguma certa de mudança mais radical, então o que a gente está mudando são concepções. Tanto que, em vez de mudança conceptual, ele vai sugerir o termo mudança concepcional, né, para deixar bem claro que o objeto é as concepções e não conceitos. De qualquer forma, essa distinção entre concepção e conceito é uma de várias, né, que aparece na literatura. Então, a minha abordagem aqui é a seguinte, né, em vez de procurar uma definição única e precisa do que significa mudança conceitual, talvez seja muito mais produtivo, né, a gente apresentar um conjunto de distinções, ou seja, de diferentes definições, né, que acabam caracterizando a pesquisa sobre mudança conceitual. Então, basicamente, foi esse o meu desafio. Tá? Vamos lá. Então, ao revisar a literatura, eu acabei encontrando 4 distinções básicas, ou seja, 4 maneiras de entender a pesquisa em mudança conceitual. 4 grandes tradições de pesquisa, digamos assim, né? Eu estou chamando aqui de distinções porque são formas de distinguir, né? São formas de opor visões diferentes sobre mudança conceitual. Bom, o mais importante deixar claro aqui que essas distinções elas não são criações minhas, não fui eu que inventei essas distinções. Eu não fui olhando para a literatura e fui percebendo essas distinções. Elas existem, elas estão lá e elas são declaradas, né? Então, alguns autores já discutem algumas dessas distinções, né? O que acontece, o que é inédito nesse artigo que eu publiquei em 2017, e que é a revisão da minha tese, é que essa é a primeira vez, ou foi a primeira vez, que essas distinções elas apareceram todas juntas, né? Dando um panorama sobre a pesquisa em mudança conceitual para quem está ingressando nesse campo de estudo e quer ter uma visão mais ampla, né? Então ele dá uma visão do todo. Então é a primeira vez aqui que apareceu essas distinções todas ao mesmo tempo, tá? Basicamente essa é a ideia. Então as distinções quais são, né? Então a primeira delas é uma distinção entre a abordagem clássica e o que eu chamei aqui de abordagem reenquadrada da mudança conceitual. Isso é uma tradução literal que eu fiz, né, do termo reframing. Né? Então, reframed approach, ou seja, reframed seria reenquadrado, né? Fica estranho em português, mas no inglês faz sentido. Ou seja, eles estão dando uma cara nova, eles estão dando uma moldura nova, né, para a teoria da mudança conceitual, basicamente essa ideia. Então, existe uma primeira distinção entre a abordagem clássica e reenquadrada, e essa distinção, então, ela vai dar o contexto para que a gente consiga entender e discutir as outras distinções que vão surgir, né? Que vai ser entre a perspectiva da coerência, né? E a perspectiva da fragmentação do conhecimento intuitivo. Nós já vamos chegar lá. Existe uma terceira distinção que é entre as tendências frias e as tendências mais aquecidas da pesquisa em mudança conceitual. E, por fim, existe a distinção entre abordagens cognitivas e as abordagens situativas à cognição humana. Aqui, situativa é porque é um termo que é mais usado na literatura, mas, basicamente, a distinção aqui é entre uma abordagem de cunho mais cognitivista e uma abordagem mais sociocultural, tá? E, só para vocês entenderem um pouco, a minha tese ela cai nessa distinção e ela se insere no lado sociocultural do debate, ou seja, no lado situado. Tá? Então, é por isso que essa revisão era importante para a minha tese, porque eu estou, na minha tese, apresentando um modelo teórico, né, novo, que seria situado dentro dessa discussão aqui. Tá? Então, basicamente, é isso. Seguindo, então, vamos entender um pouco, discutir a primeira distinção que é entre a abordagem clássica e a abordagem reenquadrada. Então, começamos com a abordagem clássica. Tá? Então, obviamente, a abordagem clássica, ela se refere ao artigo original do Posner, publicado em 1982. Tá? Então, quando a gente fala de abordagem clássica, é da mudança conceitual do Posner que a gente está falando. Tá? A questão toda é que, a partir da década de 90, né, 1990, essa teoria do Posner, ela se tornou alvo de várias críticas. Né? Então, vários autores começaram a publicar, começou a surgir na literatura diversos artigos criticando e questionando, desafiando a teoria da mudança conceitual em vários aspectos. Eu diria que o principal deles
é aquilo que a gente poderia chamar, e esse sim é um termo que eu mesmo cunhei, né? Mas o que a gente poderia chamar de pressuposto da substituição. Ou seja, uma das coisas que é questionável na teoria da mudança conceitual é que ela assume, de certa forma, que os estudantes eles deveriam abandonar suas ideias prévias, iniciais, em favor das teorias novas, científicas, né? Ou seja, todo o programa de mudança conceitual, ele pressupõe que o aluno vai simplesmente apagar, erradicar suas ideias prévias em detrimento do conhecimento novo científico que está sendo ensinado. E aí vem essa questão, e esse foi o pioneiro, foi o primeiro a fazer esse argumento, o primeiro a fazer essa crítica, um cara chamado Linder, publicado também na Science Education, a mesma revista onde foi publicada o artigo do Posner, só que agora em 1993, ou seja, 11 anos depois, né? Então ele vai publicar um artigo onde ele vai dizer que a descrição de aprendizagem da mudança conceitual, ela deveria ser estendida para incluir a adequação conceitual baseada em um contexto. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que, de algum modo, a gente utiliza diferentes interpretações ou diferentes concepções acerca de um conceito em diferentes contextos, em diferentes domínios. Sei lá, vamos ver se eu consigo achar um exemplo bem simples, assim, na física, né? Então, sei lá, na física a gente aprende que um gás é feito de átomos e moléculas, né? E a gente tem lá, mesmo na química, né? Logo no início do primeiro ano, os alunos são ensinados sobre os modelos atômicos, ou seja, a gente parte desde lá da visão grega de que o átomo é uma partícula indivisível e chega até no modelo de Rutherford, e se for mais adiante, até o modelo de Bohr, né? Mas não importa o modelo, importa a ideia de que o átomo tem carga e, portanto, ele tem uma estrutura interna. Então, o átomo não é uma bolinha rígida, mas ele é algo mais complexo, mais complicado. Tudo bem, então a gente tem uma nova visão de átomo. Houve uma mudança conceitual entre uma bolinha, né, maciça e rígida para uma coisa que tem uma estrutura e tudo mais. Então, há uma mudança conceitual, os alunos aprendem sobre átomo. No entanto, quando a gente vai estudar o comportamento dos gases ideais, a gente usa um modelo de partículas, né, para entender vários fenômenos, por exemplo, a dissipação, né, de um gás num certo espaço e tudo mais. Então, mesmo que a gente já tenha ouvido falar no átomo como algo que tem uma estrutura, para pensar como funciona lá a expansão de um gás ideais, a gente usa um modelo de partícula na cabeça. Ou seja, se eu aprendi sobre o átomo novo, estruturado, em tese eu deveria ter apagado da minha memória, né? Eu teria erradicado o conceito de átomo como partícula. Mas aí, num outro contexto, mesmo científico, eu estou lá usando e representando o átomo como partículas sólidas, entende? Ou seja, na verdade, o que o Linder está chamando a atenção é que a concepção que tu vai usar depende do contexto. E quando tu aprende uma concepção nova, não significa que tu abandona a velha, que tu simplesmente apaga a velha da tua memória. Tu mantém ela, tá ali o tempo todo. O que, na verdade, a gente precisa fazer, né? Olha aqui o que ele coloca aqui. Em suma, né? O estudante é visto... não, desculpa, não é isso. Acho que é outra coisa. Mas, enfim, o que ele está tentando dizer é que, na verdade, o que o aluno tem que aprender não é o conceito novo e abandonar o velho. Ele tem que aprender o conceito novo e, além do conceito novo, ele tem que aprender em que contexto essa concepção nova ela é adequada. E entender quais são os limites de contexto em que a concepção que ele já tinha ainda pode ser usada, entende? Então, na verdade, mais do que aprender a concepção nova, ele tem que aprender, ele tem que aumentar o seu acervo, né, de concepções, ou seja, ele tem que aprender novas concepções e entender em cada contexto qual delas o conceito vai ser mais adequado. Qual conceito, qual concepção vai ser mais adequada para um determinado contexto. Basicamente, essa é a ideia dele. E é interessante que essa ideia dele acaba sendo seguida depois por vários outros pesquisadores, né? Muita gente vai publicar artigos fazendo a mesma crítica, propondo coisas muito similares ao que o Linder falou, inclusive aqui no Brasil, né? Então, aquele autor que eu mencionei antes, o Eduardo Mortman, ele desenvolve na tese de doutorado, depois ele acaba publicando e criando um programa de pesquisa em torno disso, né? Ele cria uma teoria do perfil conceitual, que também é baseada na filosofia da ciência, só que na filosofia da ciência do Bachelard, que fala do perfil epistemológico, né? Então, ele vai usar a ideia, não sei quem já estudou Bachelard aqui da turma, mas ele vai usar a ideia de que, por exemplo, o conceito de massa, né? Massa para um químico tem muito a ver com pesagem, com medir coisas, principalmente uma balança de braços, né?
Enquanto que a massa para o físico tem essa ideia mais da inércia, da resistência à aceleração e tudo mais. Então, o que ele vai dizer é que um estudante de ciências ele tem todas as concepções sobre massa. Desde uma coisa mais empírica, ligado à pesagem, até uma coisa mais newtoniana, até conceitos mais avançados de massa, né? Por exemplo, a ideia do Einstein de que massa gravitacional, massa inercial, são tudo... na verdade, é tudo uma coisa só, é um conceito mais unificado, enfim. Ou seja, a gente tem um perfil com vários sentidos que a gente dá para o conceito de massa. E algumas profissões, sei lá, né, pelo nosso cotidiano, acaba desenvolvendo mais um perfil do que o outro, né? Então, um químico, de alguma forma, associa a massa mais a processos de pesagem mesmo, né? Enquanto que um físico associa mais ao conceito de inércia e por aí vai. Então, essa ideia do perfil conceitual, né, de que, na verdade, a gente não troca um conceito por outro, mas a gente cria um perfil com vários sentidos para o mesmo conceito, é uma ideia que vem muito dessa tradição que surgiu na década de 90 de fazer essas críticas, né, de levantar esses problemas da teoria original do Posner. Tá? Mas, claro, essa ideia da substituição aqui, nesse pressuposto da substituição, não é o único problema da teoria do Posner, né? Se a gente fosse resumir aqui, agora sim, o último item aqui desse slide, é que o estudante, primeiro, ele é visto como um cientista, né, no sentido de que ele segue passos muito parecidos com um cientista, o processo de aprendizagem dele é como se fosse um processo de investigação, e isso é declarado, né? Isso é uma hipótese de trabalho no artigo do Posner. Aprendizagem como um processo radical de substituição de teorias, né? A mudança conceitual como algo que ocorre em um curto período de tempo, então se o aluno se convenceu que a concepção dele não vai funcionar e tu apresenta uma nova, então automaticamente ele já substitui e segue o baile, né? E também que o conflito cognitivo é a principal estratégia de ensino a ser adotada, né? Então, se tu quiser, basicamente, que o aluno abandone suas concepções, tu mostra para o teu aluno o quanto a concepção dele é ruim, né? O quanto a concepção dele não tem amparo empírico, né? Então, tu faz uma série de experimentos para mostrar do tipo POI, por exemplo, né? Então, preveja, observe, depois explique, né? Para mostrar para ele que realmente a concepção que ele tem não está de acordo com o mundo real, né? Então são vários alguns problemas aqui que são levantados, né? Foram criticados por diferentes personagens, diferentes atores, né? Desse debate sobre mudança conceitual. Bom, então o que seria a abordagem reenquadrada? Bom, a abordagem reenquadrada é todo o resto, né? Ou seja, o conjunto de teorias de mudança conceitual que surgiram após essas críticas. E hoje, nós temos como líder desse movimento, digamos assim, essa pesquisadora chamada Stella Wozniacki, que é uma pesquisadora da Universidade, não vou lembrar agora, mas ela, enfim, de Atenas, né, na Grécia. Isso, ela é do departamento de filosofia. Mas ela é uma ciência cognitivista, né? Ela é uma psicóloga cognitivista, e embora esse trabalhe no departamento de filosofia, né? E ela é conhecida hoje como a mãe fundadora da nova pesquisa em mudança conceitual, tá? Então, basicamente, a abordagem reenquadrada é uma abordagem que evita muitas das críticas e tentativas anteriores de explicar a mudança conceitual na aprendizagem e no desenvolvimento, ou seja, ela é uma teoria que ela vai evitar aquelas críticas que foram colocadas para a teoria do Posner, né? E, basicamente, ela é uma teoria construtivista, ou seja, ainda a ideia de que o novo conhecimento, né, quando o aluno aprende o novo conhecimento, ele só acontece em conexão com o conhecimento prévio, então o conhecimento anterior do estudante é importante, e ela também continua sendo uma teoria de domínio específico, né? Então, a mudança conceitual em biologia não é a mesma coisa que a mudança conceitual em física, e a mudança conceitual na física e mecânica não é a mesma mudança conceitual em física e em eletromagnetismo, tá? Então, é dependente de conteúdo, né? É específico do conteúdo, é de domínio específico. Mas, enfim, são essas novas teorias que tentam evitar, né? Tentam superar os desafios, né? Os problemas encontrados pela teoria do Posner. Muito bem. Só que, assim, o termo reenquadrar, ele foi inicialmente cunhado por esses autores aqui, Caravita e Alden, num artigo de 1994, publicado naquele número especial que eu mencionei para vocês, né, da revista Learning and Instruction. Esse é um número especial, ele é muito importante em todo esse debate que segue daqui, né? Foi publicado em 1994. E basicamente o que os autores fazem aqui é que eles criticam o paralelismo, ou seja, essa comparação, essa analogia que se faz entre aprendizagem de ciência na escola, que é
um processo bastante diferente de qualquer outro que a gente tem no nosso cotidiano, né? Então, dificilmente em casa, na tua interação com teus familiares, com teus amigos, dificilmente alguém vai te botar sentado em fileira e escrever as coisas num quadro e mandar tu copiar no caderno, né? Ou seja, existe toda uma forma específica, né, institucional de dar instruções numa escola, né? Então, justamente o que elas vão criticar é esse paralelo que se faz entre a aprendizagem de ciência na escola, né, que é feita de uma forma muito particular, muito específica, né, do desenvolvimento cognitivo da criança na infância, né, ou então do desenvolvimento das teorias científicas ao longo da história da ciência. Então, o que eles estão dizendo assim, é que aquele ponto de partida do Posner, que parecia ser um movimento genial, né, o que eles vão colocar assim, é que nada justifica tu supor que o desenvolvimento de um conhecimento compartilhado de um determinado grupo de pessoas, né, da comunidade científica, no caso, que o processo como esse conhecimento evolui no tempo tem relação direta como uma criança na escola aprende. Ou seja, em tese são fenômenos diferentes, são domínios de desenvolvimento diferentes aqui, né? Então é isso que ela vai chamar a atenção. Bom, e aí a questão é que eles vão defender uma forma mais sistêmica, assim, né? Que para um aluno aprender, sei lá, eles acabam desenvolvendo um estudo mais empírico, né? Sobre o conceito de organismo, também preocupado com seres vivos e tudo mais. E eles vão se dar conta, assim, que para que o aluno tenha uma visão ampla do que é um organismo vivo e tal, ela precisa ser submetida a diferentes tipos de atividades, né? Então, não é só algum tipo de atividade específica, né? Elas vão tendo diferentes atividades que vão trazendo visões complementares sobre o que é um organismo, né? Então, uma coisa é o aluno criar modelos a partir de materiais concretos, né? Então, sei lá, pega lá um isopor, pega lá um algodão, vai monta um organismo para simular, sei lá, os órgãos internos de um animal, como eles fizeram, ou faz outro tipo de atividade, enfim, vai fazendo diferentes atividades e o aluno aos poucos essas informações vão se complementando e vão dando a visão do que seria um organismo vivo, né? Então a ideia é uma coisa mais sistêmica, né? E que, portanto, requer mais tempo, não é uma mudança brusca que acontece de uma hora para outra, mas a mudança conceitual é um processo que consome tempo. Essa é a ideia de defesa desses autores. Bom, mas enfim, hoje em dia, né? Então o que a gente tem como um clássico do que seria uma abordagem enquadrada na mudança conceitual? Bom, o modelo da própria Wozniak. Então ela tem uma teoria que é dela, né? Onde ela vai trabalhar em cima do conceito de modelos mentais, que é um conceito que vem da psicologia cognitiva, né? Da ciência cognitiva. E aí, na ideia dela, ela faz uma distinção entre concepções prévias dos alunos e concepções alternativas. Para ela são coisas diferentes. Até então, toda a literatura tratou como sinônimos, né? Então, para Wozniak, as concepções prévias, ou conhecimento intuitivo, sei lá, como queira chamar, né? Essas concepções prévias, elas são desenvolvidas pela criança na sua interação com o mundo e com a cultura, ou seja, com a sociedade, com os pais, com os amiguinhos, com a tia lá do jardim de infância, enfim, né? Da creche, sei lá. Então, uma coisa é o conhecimento que ela desenvolve na interação com o mundo. Isso são as concepções prévias dela, né? Agora, concepções alternativas, no inglês misconceptions, né? Para ela é outra coisa. Para ela, isso é um processo que ocorre especificamente no contexto de instrução escolar, ou seja, na escola, né? Então, para ela, as concepções alternativas elas surgem justamente quando a criança é ensinada, né, conceitos científicos na escola, porque esse conhecimento científico ele é bastante distinto das concepções prévias da criança. Então, o que acontece é que a criança ela tenta acomodar, de certa forma, esse conhecimento científico, esse conhecimento novo, com um pano de fundo, né, tendo como bagagem as concepções prévias dela. Então, o que acontece é que ela acaba meio que distorcendo o conhecimento científico para acomodar dentro do conhecimento prévio que ela já tem. E aí criando, portanto, as concepções alternativas, as concepções errôneas, as misconceptions, que a Wozniak está preocupada, que tem origem especificamente no contexto de instrução. Então, sei lá, a criança vive no mundo, interage na sua casa, na creche, no amiguinho, e ela percebe que as coisas caem no chão, né? Então tem gravidade, as coisas caem no chão, ela cai no chão, e ela percebe que o mundo, em geral, é plano, né? Tem alguns degraus, tem escadas, tem montanhas, mas, de modo geral, o lugar onde ela habita é plano. Então, ela vai na escola, e aí o professor de ciências dela ensina que, na verdade, todos nós vivemos num planeta, e que esse planeta ele é redondo, e as pessoas vivem na superfície desse planeta. Então, como é que a criança faz
para acomodar a informação de que o planeta onde a gente habita é redondo, com o conhecimento prévio dela, né, que a Terra é plana. Ela acaba conectando essas coisas e distorcendo o conhecimento científico. Então ela cria na cabeça um modelo, por exemplo, onde o planeta é redondo, mas ele é oco, e dentro do planeta tem lá uma superfície plana onde estão as pessoas. Ou ela imagina, sei lá, um planeta redondo, mas uma das regiões dessa esfera é meio achatada, mais plana, assim, onde as pessoas vivem ali, então. Ou seja, existem diferentes modelos que são produzidos nesse contato da nova informação científica com as concepções prévias que são trazidas pela criança, né? E esse é o problema, porque a criança ela não consegue perceber a contradição entre o conhecimento dela e o conhecimento científico e acaba produzindo essas distorções, né, do conhecimento científico, que são as misconceptions. Esse modelo é muito legal. Se eu fosse um cientista cognitivista, né, se eu trabalhasse na tradição cognitivista, eu certamente usaria a teoria dela. Eu acho muito legal, tem uma coerência interna, uma consistência muito bacana. Gosto bastante do trabalho dela. Então é isso, né? As concepções científicas elas são modelos mentais sintéticos, ou seja, é uma síntese, né? É um modelo mental misto, né? Criados durante a instrução formal, quando elementos da teoria científica são assimilados ao quadro explicativo inicial da criança. Aí surge essas concepções alternativas. Bom, vamos para o segundo debate, então, a segunda distinção, que é entre a perspectiva da coerência e a perspectiva da fragmentação. Vou tentar correr um pouquinho aqui, porque eu vi que a gente está meio apertado no tempo. Mas, basicamente, a perspectiva da coerência e da fragmentação, né, então esse debate, é que na perspectiva da coerência, como a origem da teoria da mudança conceitual teve muita inspiração na história e filosofia da ciência, ela acaba, de alguma forma, essa analogia, tendo relação direta com essa coisa que a literatura chama de perspectiva da coerência. O que seria a perspectiva da coerência? Bom, é uma visão, né, dentro da ciência cognitiva, de que representa o conhecimento intuitivo do aluno como sendo organizado em estruturas do tipo teoria. Ou seja, não é só um conhecimento prévio que o aluno tem. Esse conhecimento interno, ele é, de alguma forma, minimamente estruturado, minimamente organizado, tal qual uma teoria. Ou seja, existem conceitos mais centrais, outros mais periféricos, existem algumas leis, entende? Que é claro que as pessoas, as crianças, não têm consciência disso, tá? Mas esse é o pressuposto, de que o conhecimento prévio, ele funciona como uma teoria. Ou seja, num certo sentido, a criança tem uma teoria no mesmo sentido que um cientista tem, né? Bom, então a perspectiva da coerência, ela assume que as crianças usam suas teorias ingênuas, né, para formular explicações, fazer previsões de fenômenos, né, do cotidiano, e que tais explicações e previsões, elas são consistentes em diferentes contextos, né? Então seria essa a ideia, essa seria a premissa básica. Claro que alguns autores, eles vão, digamos assim, tomar uma posição mais cautelosa, vão apontar algumas diferenças óbvias, né, que existem entre as teorias das crianças e as teorias dos cientistas, né? Então, diferenças entre as ideias ingênuas, né, dos alunos e as teorias, como, por exemplo, consciência metacognitiva, ou seja, os cientistas têm consciência que estão usando uma teoria, né? Eu estou usando as leis de Newton, estou usando a mecânica newtoniana, e tem consciência que está usando uma teoria. As crianças não, elas estão achando só, estão tirando conclusões da cabeça delas, né? Limite da sistematicidade, então, obviamente, as teorias ingênuas não teriam, né, tanta sistematicidade como tem as teorias científicas, amplitude de aplicação, então os alunos aplicam só nos fenômenos do cotidiano que eles acham natural, eles não tentam expandir o conhecimento deles aplicando essa teoria em contextos diferentes, enfim, né, tem lá as diferenças. Só que daí surge uma segunda voz, né, um outro grupo, no outro lado da controvérsia, né, surge um grupo complementar de pesquisadores que tem argumentado que as ideias ingênuas das crianças, né, na verdade, elas são muitas, ou seja, elas são numerosas, são diversificadas, ou seja, de vários tipos, né, e elas são ateóricas em qualquer sentido mais profundo, ou seja, não lembram em nada a teoria, são pedaços de ideias soltas e quase que aleatórias, né. Então, para esse cara aqui, que é chamado o André de César, que é um pesquisador norte-americano que seria, digamos assim, o grande líder dessa tradição, né? Para ele, o processo de aquisição de conhecimento, e, portanto, depois de mudança conceitual, né, é visto como um crescimento gradual de sistematicidade e coerência entre esses fragmentos de conhecimento. Então, o conhecimento intuitivo ele existe, mas ele não é uma teoria nesse sentido de que é algo organizado, estruturado e que ele é consistente em diferentes contextos. Para ele, não. Na verdade, são pedaços de ideias, de regrinhas, né, de como as coisas funcionam,
e que são fragmentados, né? E que são muito elicitados pelo contexto, né? Então, o contexto faz a gente usar uma regrinha ou outra para poder fazer previsões, por exemplo, né? Aquela metodologia, de novo, né? Ver, prever, observar e explicar. Então, quando a gente faz uma previsão, a gente usa alguma regrinha que a gente tira, sei lá da onde, né? E que não faria parte de nenhuma teoria mais estruturada. Então, o André de Cessa, então, ele formulou uma abordagem teórica, né, conhecida como conhecimento em pedaços, né, em inglês knowledge in pieces, segundo o qual o conhecimento intuitivo consiste de centenas ou milhares de esquemas autoexplicativos, os quais o autor chamou de primitivos fenomenológicos. Né? Aqui a abreviação, né, P-primes. Então, o que seriam esses P-primes? Seriam regrinhas. Tipo assim, sei lá, ele diz que existe a tal P-primes, né, os primitivos fenomenológicos de Ohm. O que seria isso, por exemplo? Né? Então, aquela ideia intuitiva que a gente tem que quanto mais esforço, melhor o resultado. Mais esforço gera mais resultado. Né? Ele chama de Ohm porque lembra realmente a equação de Ohm, né? Da diferença potencial é igual a RI, né? Ou seja, quanto maior a diferença de potencial, maior a corrente, por uma mesma resistência. Né? Por outro lado, existe uma contrapartida do próprio primitivo fenomenológico aqui, que seria a contraparte desse P' de Ohm, que seria quanto maior a resistência, menor o resultado. Né? De novo, relacionado àquela equação da física. Ele é físico, né? Só para entender um pouco a lógica dele, né? Isso é coisa de físico mesmo, né? Dar esse tipo de exemplo, mas ele é físico, né? Enfim, tudo mais, ele tem formação em física. Então, seguindo, terceira controvérsia entre as tendências frias e aquecidas. Então, o que seriam as frias, né? A tendência fria ela se refere aos modelos excessivamente racionais de mudança conceitual que são motivados principalmente pela metáfora do estudante como um cientista. Então, aqui, o maior exemplo é o modelo de Posner mesmo, né? E a crítica é endereçada à teoria do Posner, né? Então, de acordo com essa visão, os estudantes, assim como cientistas, eles mantêm suas ideias atuais, a menos que haja boas razões para abandoná-las. O problema é que a gente está imaginando num aluno que tem uma teoria, defende essa teoria e que pensa tudo em termos da sua teoria, né? Como se fosse um cientista mesmo, né? E a gente esquece que às vezes a gente só tem crianças ou adolescentes numa sala de aula e que os interesses, as motivações deles para aprender são tão diversos que nada lembra esse cientista lá que trabalha no grupo de pesquisa lá, né? Entende? Então, o problema é que o próprio Posner, né, no seu artigo original, ele e os colegas dele declararam, né, que nosso compromisso central nesse estudo é que a aprendizagem é uma atividade racional. Ou seja, eu só vou trancar de concepção se eu tiver motivos racionais, né, para fazer isso. Só que 10 anos mais tarde, então no artigo de 1992, eles deram um passo atrás né, no seu argumento, né, e admitiram a necessidade de incluir fatores motivacionais e afetivos em sua teoria original. Ou seja, os alunos eles têm expectativas, eles têm objetivos, e às vezes nada tem a ver com aprender ciência, às vezes eles querem ser outra coisa da vida, e, enfim, né, ciência não é uma opção para eles, então eles não vão ter interesse em aprender e, portanto, mudar suas concepções, é basicamente esse argumento. E aí, então, vem a crítica forte desse cara aqui chamado Paul Pintrich, foi o cara que fez o principal ataque nesse sentido à teoria do Posner. Então, segundo Pintrich, né, a teoria do Posner é um modelo frio de mudança conceitual justamente porque ela enfatiza apenas aspectos da cognição do estudante, sem considerar crenças motivacionais e fatores contextuais da sala de aula. Então, a crítica de Pintrich, né, ela se concentra em 3 pontos, basicamente. A ideia da metáfora da ecologia conceitual, né, como diferentes ideias competindo pelo mesmo nicho, né, e ele vai argumentar que, ok, isso é interessante, só que a questão é que os organismos na natureza, né, eles não têm, essas ecologias, elas não têm intenções, motivos ou motivações, né? Elas seguem simplesmente o rumo da sua evolução, né? Elas não têm motivações, enquanto que alunos aprendendo na escola têm motivações, aspirações, intenções, né? Então essa metáfora aqui ela não seria apropriada nesse sentido. Bom, a questão das 4 condições de acomodação, ou da mudança conceitual, vem justamente por essa ideia de que o aluno ele é muito racional, ele pesa, ele é muito objetivo, né? Vê lá o que pesa mais e faz a escolha. Nenhum aluno de sala de aula de vida real age desse jeito, né? Eles estão muito mais motivados por questões contextuais de sala de aula, né? E dos seus interesses pessoais, como eu já disse, né? E a metáfora do estudante como cientista é isso, né? Quer dizer, tu achar que o aluno é como um cientista e que a sala de aula é como uma comunidade de cientista, ou um grupo de pesquisa, é assumir que eles têm as mesmas intenções e objetivos, o que não é verdade, né?
Então, o cientista age de uma forma porque ele está criado numa tradição e ele tem um objetivo específico. O mesmo não acontece em sala de aula, né? Então, partindo da literatura sobre estudos motivacionais e sociocognitivos, né, os autores eles vão sugerir um novo programa de pesquisa, que ficou marcado como um programa quente, né, de mudança conceitual, mas que acabou não virando um paradigma, né, mas influenciou vários trabalhos depois, inclusive da Wozniacki, né? Por isso que a gente diz que depois as tendências ficaram mais aquecidas, né? Porque levaram em conta as críticas do Pintwich. Eles foram buscar, então, basicamente, um novo programa a partir de 4 construtos motivacionais, né? Que é o de objetivos, crenças de valores, autoeficácias e crenças de controle, né? Então, vou falar rapidamente aqui, porque a gente já está meio estourando o nosso tempo, mas basicamente os objetivos é justamente isso, né? Qual é o objetivo do aluno em sala de aula durante uma aula de física? Será que ele realmente quer aprender no mesmo sentido que a gente quer ensinar, assim, no mesmo nível, inclusive, e tudo mais? E aí eles vão fazer uma distinção, por exemplo, entre objetivos orientados à eficiência e objetivo orientado a... Como é que é o nome do termo, né? Ao domínio, né? Ou seja, objetivo orientado ao domínio é porque o aluno realmente gosta de física e quer aprender, ele quer dominar aquele conteúdo. Agora, quando a gente tem, por exemplo, objetivo orientado à eficiência, né, eficácia, é basicamente o aluno está preocupado com a nota. Então, não importa se ele aprende ou não, se ele souber reproduzir para numa prova conseguir tirar a nota que ele deseja, isso basta para ele. Então, isso pode ser um impedimento para que haja mudança conceitual, né? Então, se a gente for, por exemplo, a questão das crenças de valores, qual é o valor que os alunos dão para aquele conhecimento de física que está sendo ensinado? Poxa, depende, né? Se o cara realmente tem como sonho se tornar um cientista, entrar numa faculdade, né? Entrar numa universidade, fazer algum curso de ciência, se tornar um cientista, ele vai dar muito valor para aquilo. Se ele tem interesses diversos, talvez ele vai dar pouco valor para o que a gente está ensinando, né? A maioria deles em sala de aula não dá nenhum valor para o conteúdo que a gente quer ensinar, essa é que é a verdade, né? Questão de autoeficácia, né? Então, qual é a crença que os alunos têm sobre a sua capacidade de desempenhar bem numa tarefa, de aprender um certo conteúdo? Às vezes o aluno acha que ele não é capaz de aprender. Então ele já parte dessa crença de que ele não tem capacidade de aprender, e aí ele não vai aprender mesmo, né? Então a mudança conceitual não vai acontecer. Ou então, sei lá, que tipo de confiança ele tem nas suas próprias ideias. Isso pode ser um impeditivo da mudança conceitual, porque se ele confia tanto nas ideias dele, ele jamais vai ficar insatisfeito com elas e, portanto, jamais vai mudar suas concepções, né? Então tem várias questões aqui envolvidas. E por final, a questão de crença de controle, ou seja, é uma questão mais metacognitiva, né? Uma questão mais de epistêmica mesmo, né? Ou seja, o que controla a aprendizagem do aluno? Pelo menos o que ele acredita que controla a sua aprendizagem, né? Será que são fatores internos? Se é fatores internos, ele sabe que depende dele, ele tem que correr atrás. Se é fatores externos, ele deixa a carga do professor. Se ele aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, não aprendeu. Então, assim, fatores externos ou fatores desconhecidos, né, que não depende dele, pode fazer com que ele fique acomodado e não se esforce para poder provocar a mudança conceitual, né? Então, esses construtos aqui, eles ficaram todos de fora da teoria do Posner, né? Então, quando a gente olha para uma sala de aula real, a gente percebe que tem outras questões muito relevantes que ficaram de fora. Por fim, a gente chega na última abordagem, na última controvérsia, né? Na última distinção entre as abordagens cognitivas e abordagens situativas, né? Ou socioculturais. Então, o que acontece aqui o que a gente tem como abordagem cognitiva? Toda pesquisa tradicional em mudança conceitual, seja a do Posner, ou seja, mesmo as que surgiram depois, elas estão situadas numa perspectiva construtivista de aprendizagem, ou seja, aquela ideia de que o conhecimento novo depende do conhecimento antigo, ou seja, a gente precisa conectar a informação nova com o nosso conhecimento prévio para poder aprender, né? E a qual, né, tem sido caracterizada principalmente por uma abordagem cognitivista, que se concentra em analisar representações mentais individuais. Ou seja, nessa perspectiva construtivista, em particular, a gente foca a análise nas concepções prévias dos alunos como coisas que existem dentro da cabeça deles, né? E que pertencem a eles, que são individuais deles, né? Então a gente assume que o aluno tem uma teoria na cabeça, ou a gente assume, mesmo se a gente estiver na tradição do de César, né? Ele não tem uma teoria, ele tem fragmentos de informação, de regras, que ele usa de forma meio contextual. Mas ainda assim, ele tem essas coisas dentro da cabeça, né? É uma coisa que pertence a eles. Então, assim, vocês podem até estranhar esse meu argumento como um problema, porque, em geral, é assim que a gente entende a psicologia humana, né? Talvez por, sei lá, é meio que uma concepção prévia nossa,
talvez por pertencer a uma tradição mais ocidental de sociedade, mas de qualquer forma, né, a metáfora que sintetiza a perspectiva cognitivista, né, ou cognitiva, de mudança conceitual é justamente a metáfora da aquisição. Ou seja, a conhecimento a gente tem, é uma coisa nossa, a gente adquire ele, né? E aí, uma vez adquirido, né, então o conhecimento é algo que existe dentro da cabeça, né, de acordo com essa metáfora, né? E uma vez adquirido, né, a gente pode aplicar esse conhecimento, a gente pode compartilhar ele com outras pessoas, né, com outros sujeitos, e a gente também pode transferir esse conhecimento para outros contextos, para outras situações. Então, é como se fosse algo que eu tenho, né? Então, o conhecimento é um objeto, é algo que eu tenho e ele está dentro da minha cabeça. Ok, né? E aí, claro, essa metáfora da aquisição, ela implica em alguns, digamos assim, em alguns caminhos metodológicos para a pesquisa, né? Uma delas tem a ver com o problema representacional. Então, se o aluno tem um conhecimento, como é que a gente representa esse conhecimento do aluno? Como uma teoria estruturada? Como fragmentos em pedaços? Enfim, né? Então, tem o problema da representação. Como a gente vai representar esse conhecimento que o aluno tem dentro da cabeça? O segundo seria o problema do mecanismo de mudança, ou seja, como a gente vai provocar alguma mudança nessa estrutura que existe dentro da cabeça do aluno, que é justamente a grande pergunta de pesquisa do programa da mudança conceitual. E aí, por fim, nós chegamos na abordagem situativa ou cognitivista, né? Ela surge inicialmente em 1994. Essa aqui, por acaso, não é daquela revista do Número Especial, tá? É uma outra publicação de 1994 de um japonês chamado Jino Atano, que apresentou o coletivismo, né, uma visão assim epistemológica própria do Japão, né, o coletivismo como uma perspectiva ao pensamento e aprendizagem. Tá? Eu só não coloquei a fotinha do Atano aqui, porque eu realmente não encontrei em lugar nenhum. Eu procurei em tudo que lugar, não encontrei nenhum registro, nenhuma imagem do Atano, não pude botar ele aqui. Mas ele foi o primeiro, o pioneiro a fazer crítica à perspectiva ocidental, né, da mudança conceitual, que é essa visão mais cognitivista. Eles vão trazer uma visão mais coletivista, né, mais, enfim, mais social, no certo sentido, né? Então, de acordo com essa perspectiva, processos como a resolução de problemas, a compreensão, a aprendizagem, vários outros, né, elas são coletivas, né, são processos coletivos, apesar de parecerem individuais. E por que eles são coletivos? Porque toda vez que a gente aprende, entende alguma coisa ou resolve um problema, né, a gente se baseia em conhecimentos e crenças que são compartilhados por membros de um determinado grupo. Tá? Inclusive, grupos diferentes podem compartilhar conhecimentos diferentes. E a gente vai entender por que diferentes grupos podem ter diferentes concepções. Mas, basicamente, a ideia é, se tudo que a gente faz sozinho, a gente, de alguma forma, utiliza ou se baseia em algo que é compartilhado por um grupo de pessoas, por membros de um grupo, né? Então, mesmo que a gente faça de forma individual, o processo em si, ele, por natureza, ele é coletivo, ele é social. Tá? A metáfora que melhor representa a perspectiva situativa é a metáfora da participação. Ou seja, aqui aprender não é ter algo dentro da cabeça. Aqui aprender é participar de uma certa comunidade e conseguir falar na mesma linguagem daquela comunidade, para poder se comunicar com as pessoas. Tá? Então, no caso, aprender ciência é participar de um grupo que, de alguma forma, vive ciência, fala ciência, né? E conseguir se comunicar com os membros daquele grupo usando a linguagem da ciência, usando os conceitos científicos, né? Então seria basicamente isso. Então se preocupa muito mais com a ação do aluno num certo contexto, numa certa comunidade, do que seja algo que ele tem dentro da cabeça, né? E aí, mais recentemente, e aí por isso que é importante colocar a foto desse cara aqui, chamado Wolf Michael Roth, né? Eu digo mais recentemente, mas ele publicou em 2008, tá? Ou seja, mais de 10 anos aí, né? De qualquer forma, é recente porque essa revisão eu fiz em 2012, né? Então, 2008, né? 9, 10, 11, 12, ou seja, estava naquela margem de 5 anos, que é quando os estudos são considerados recentes e atuais, né? De qualquer forma, né, em 2008, o Michael Roth, então, ele lançou um desafio justamente numa revista chamada Cultural Studies of Science Education, que estava promovendo um número especial sobre mudança conceitual. E aí eles trouxeram autores que são cognitivistas e autores que trabalham uma perspectiva mais sociocultural. E aí aqui a ideia era justamente isso. Qual foi o desafio ou a provocação, né, lançada pelo Michael Roth nesse artigo? Foi justamente isso, né? Agora que a gente já avançou nos estudos culturais, que a gente não só se baseia, ou sei lá, que a gente deixou de se basear assim, exclusivamente na psicologia da aprendizagem, na psicologia do desenvolvimento, e a gente começou a usar teorias dos estudos sociais, né, ou seja,
teorias da sociologia, né, das ciências humanas. Então, agora que a gente chegou nesse estágio, como seria, né, uma pergunta que eles fazem, né, o que significaria, né, o que significa, a partir de agora, as noções de concepção e mudança conceitual a partir do ponto de vista dos estudos culturais? Então, basicamente, essa é a ideia dele, né? Então, uma vez que alguns programas de pesquisa começaram a beber, não mais na psicologia, mas na sociologia, né, nas ciências sociais, e usaram novos teóricos que olham para a sociedade de forma mais crítica, olhando as diferentes classes, as relações de poder que existem entre elas e as outras relações de poder que existem entre outros grupos, né? Com relação a questões identitárias, como gênero, raça, etnia, né? Mas principalmente classe, né? Então, a partir desses estudos que dão uma outra visão do papel da escola e o papel que uma escola desempenha numa sociedade, né? Então, ele vai perguntar, ó, agora que a gente já se atualizou nessas novas leituras, o que significaria a gente voltar a olhar para a educação de ciências e tentar reinterpretar a concepção e mudança conceitual? Bom, enfim, o resultado desse debate que teve é que talvez a questão mais pontual, assim, a questão de maior interesse dos autores era tentar justamente ver até que ponto a abordagem cognitiva ela se concilia com a abordagem sociocultural. Então, alguns autores vão dizer que elas são complementares, outros vão dizer que elas estão em oposição fundamental, né, em uma contradição direta, e, portanto, outro escolhe uma, escolhe outra. Enfim. Esse é basicamente o resultado do debate, tá? Então, para finalizar, gente, algumas considerações finais, que são as seguintes, tá? Em primeiro lugar, eu acho que essas 4 distinções apresentadas aqui, né, sintetizadas nesse artigo, elas são fundamentais se a gente quiser evitar alguns falsos desacordos nos debates sobre mudança conceitual, né? Ou seja, a gente quer fazer uma crítica e às vezes a nossa crítica ela é mal direcionada, ela é infundada, né? Vou dar só um exemplo que aparece na literatura, que é o seguinte: esse próprio Michael Roth, que é justamente quem promove o debate sobre abordagens cognitivistas versus abordagens socioculturais, né? Ele justamente vai fazer a seguinte crítica à teoria da mudança conceitual. Ele vai dizer o seguinte, ó, a inteligibilidade das concepções alternativas, ou seja, a ideia de que a concepção do aluno tem uma certa lógica e que, se tu olhar do ponto de vista dele, tudo que ele fala faz sentido, né? Mina qualquer tentativa de erradicá-las, né, de erradicar as concepções alternativas completamente por meio da instrução. Então, esse argumento forte dele para a gente abandonar a ideia da mudança conceitual da forma como ela foi, como ela tem sido, enfim, disseminada na literatura, né? E aí isso gera 2 respostas, né? 2 pessoas que vão responder o artigo do Michael Roth, em particular a essa crítica dele. Então, o primeiro é o Hilson, que, de novo, é aquele autor que participou do artigo original, é o terceiro autor, né? Peter Hilson. E ele vai dizer o seguinte, olha, a imagem de mudança conceitual pintada por Roth e seus colegas tem características que são caricaturas grotescas e que não têm lugar em artigos acadêmicos. Ou seja, o Roth está fazendo uma crítica de uma teoria que não é a mudança conceitual que a gente está usando hoje em dia, né? Ou seja, o que ele pintou lá é uma caricatura, ninguém pensa aquilo lá que ele está criticando, né? E aí tem uma segunda resposta aqui, que é justamente da Wozniacki, que é aquela chamada, né, considerada como sendo a mãe fundadora da pesquisa contemporânea em mudança conceitual. E aí a Wozniacki vai dizer o seguinte, né, quando os autores falam, quando os autores, no caso, o Michael Roth, né, e os seus colegas, falam sobre mudança conceitual, eles parecem se referir ao que é conhecido como abordagem clássica mudança conceitual, conforme apresentada, né, por Posner e seus colegas. Ou seja, se a gente não entender essas distinções que existem na literatura, a gente pode estar fazendo uma crítica mal endereçada, ou seja, uma crítica que não atinge aqueles autores que a gente está pretendendo criticar, né? Ou seja, em suma, né, os debates sobre mudança conceitual eles são com frequências caracterizados por perspectivas isoladas e desacordos infundados, né? Ou seja, pessoas que discordam sem saber direito por que estão discordando, né? Problema esse que resulta do fato de não sabermos exatamente onde cada um se situa em relação aos pressupostos básicos que estão adotando. Ou seja, como a gente não sabe como cada um pensa, e a gente lança uma crítica, essa crítica acaba às vezes não fazendo muito sentido. Então, basicamente isso, o que a gente tem é um monte de perspectivas isoladas, né, e um monte de desacordos entre os defensores dessas críticas, que muitas vezes são desacordos infundados, né, e que isso resulta justamente do fato da gente não saber onde cada um se situa dentro dos pressupostos básicos que eles adotam. Então, a minha esperança, né, é que esse artigo ajude um pouco a esclarecer quais são esses pressupostos e onde cada um se situa dentro desse grande debate. Bacana? Então, aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado
pela presença de vocês.